Por onde começar com os alunos do terceiro ano? O que eu tenho que ensinar primeiro? Nesse vídeo, eu vim comentar com vocês as habilidades do primeiro bimestre de língua portuguesa do terceiro ano. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. E se você está trabalhando com primeiro, segundo ano, quer ter acesso a um material maravilhoso sobre alfabetização, participar do meu grupo exclusivo e ainda ter aulas muito legais sobre as habilidades de alfabetização, eu vou deixar um link para você aqui na descrição desse vídeo. Se você é professora do terceiro ano, envia para o primeiro e para o segundo e conta que é muito legal, tá bom? Então vamos lá. As habilidades do primeiro bimestre de língua portuguesa para o terceiro ano são 22, sendo 5 de oralidade, 8 de leitura, 7 de análise linguística e semiótica e 2 de produção de texto. A primeira de oralidade que aparece aqui é EF15LP09. 15 depois do EF significa que é uma habilidade que abrange do primeiro ao quinto ano. Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor, usando palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. Então, a sua criança precisa, na rotina, nos momentos de participação de sala de aula, preocupar-se em ser entendida quando ela fala alguma coisa. E você tem que ajudá-la nisso. Falou depressa demais? Vamos falar mais devagar? A gente precisa entender você. Falou baixo demais? Vamos falar em voz alta? Não escolheu bem as palavras? Ah, que negócio, aquele coisa, aquela hora. Então, que hora? O que você tá falando? Ela foi, ela quem? Né? Então, essa oralidade do dia a dia ser bem cuidada. Peraí que tá passando muito aqui. F15LP12, atribuir significado a aspectos não linguísticos, paralinguísticos, observando a fala observados na fala, como a direção do olhar, riso, gestos, movimentos com a cabeça de concordância e discordância, expressão corporal e tom de voz. Então, não só prestar atenção ao texto que se diz, mas às expressões, tanto para ouvir quanto para falar, né? Ainda de oralidade, a F15LP11X, é uma habilidade modificada pelo currículo, então, reconhecer características da conversação espontânea, presencial, respeitando os turnos de fala, momentos de fala, selecionando e utilizando durante a conversação formas de tratamento adequadas de acordo com a situação e a posição do interlocutor. Então, aqui, até agora, a gente está falando de contextos de intercâmbio ali, né, de conversa, e aqui a criança saber esperar, né, respeitar os turnos de fala, esperar o outro terminar de falar para poder responder, usar um tratamento adequado. Eu tô falando com um amigo, eu tô falando com o professor, eu tô falando com os meus pais, tô falando com uma autoridade, né, com quem eu estou falando, respeitar a posição do meu interlocutor. F15LP13. Ainda de oralidade, tá, pessoal? Identificar a finalidade da interação em diferentes contextos comunicativos, solicitar informação, apresentar opiniões, informar, relatar experiências, etc. Então, a finalidade da interação. Para que eu tô conversando? Eu tô com o dedo cheio de cola quente. Para que eu tô conversando? O que eu tô resolvendo aqui com essa conversa? Isso demanda uma postura diferente, né? Dependendo da situação de intercâmbio. Agora, habilidade de leitura. F15LP01X. Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente. A casa, a rua, a comunidade, a escola, mídias impressas de massa e digital, reconhecendo que para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam, sua importância no meio social. Aqui a gente está falando
de letramento, de gênero textual, de entender para que aquele texto foi escrito, qual que é a finalidade dele, onde que ele circula, né? Então aqui é uma questão de letramento, de perceber a função social da leitura, os usos que a leitura tem na nossa vida cotidiana, não só a leitura escolar, não só a leitura literária, mas os textos práticos da vida também. Próximo é F15LP02A. Quando eu falo 02A, 02B, eu estou falando que o currículo aqui de Minas pegou aquelas habilidades complexas que existem na BNCC e desmembrou em duas habilidades. Essa habilidade está lá na BNCC, o currículo de Minas desmembrou. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, pressuposições, antecipações de sentido, de forma, da função social do texto, apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção, recepção desse texto, o gênero, suporte, o universo temático, bem como sobre as saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra, índice, prefácio, etc. Então, gente, olha só, a criança tem que arriscar-se a antecipar o que vai ler. Nós, adultos, e as crianças, numa certa medida, só de bater o olho, né, como a gente diz por aqui, só de olhar, a gente tem uma noção se aquilo é uma lista, se aquilo é uma receita, se aquilo é um poema, se é um texto em prosa, se é uma notícia. A gente percebe pistas gráficas, né? Na notícia eu vejo ali uma manchete em letras maiores e um texto abaixo, com uma ilustração de algo, né, de algum fato, de alguma coisa, de algum acontecimento. Na lista eu vejo tópicos. E aí a gente vai antecipar para que isso vai servir, de que assunto que vai tratar, né? Então esse aqui é a primeira parte de uma habilidade que vem depois aqui, ó, F15LP02B, confirmar antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do texto, checando a adequação das hipóteses realizadas. Então, eu achava que era uma lista e era um poema, olha pra você ver, porque eu achei que estava escrito assim tudo embaixo um do outro, não era uma lista, era um poema. Ou então, pareceu pela ilustração que ia ser um texto triste, mas na verdade era uma piada, porque a ilustração tinha uma certa ironia ali. A gente vai verificando. Essa habilidade, né, essas duas habilidades, que na verdade são uma lá na BNCC, elas devem fazer parte da nossa rotina. Vai ler um texto lá do livro didático com as crianças, faz umas antecipações. Vai ler um texto numa roda de leitura, um texto literário, faça as antecipações. Instigue a criança a pensar sobre o texto antes de ler o texto. É disso que trata. Ainda de leitura, F15LP15, reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo imaginário e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-se em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. Então, textos literários, textos que são fantasia, eles não são informativos, eles não são úteis, são sim. A gente vai conhecer diferentes aspectos da cultura através desses textos literários. A gente lê os contos de fadas, a gente lê as lendas, a gente lê as fábulas, e cada uma traz um pouco do modo de pensar daquele tempo, daquele lugar. Então, saber valorizar essa diversidade. F15LP18, relacionar texto com ilustração e outros recursos gráficos. Então, por que esse texto trouxe essa ilustração? Essa ilustração contribui para o sentido do texto, outros recursos gráficos, o tamanho da fonte, o tipo da fonte, as cores usadas, a diagramação, tudo isso é importante para contribuir para o entendimento do texto. Outra de leitura é F35LP03. Quando eu falo F35, antes eu estava lendo 15, que é do primeiro até o quinto. Quando eu falo 35, é do terceiro ao quinto. Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. O assunto do texto. As crianças às vezes têm dificuldade em localizar o assunto principal do texto. Muitas vezes elas vão lá no título e só copiam o título, mas às vezes o título não traz exatamente o assunto do texto, né? Ele pode ter uma ironia, ele pode ter
uma coisa para tornar mais chamativo, e a criança precisa saber ler e extrair ali a ideia central. EF 15 LP 16. Ler e compreender em colaboração com o colega e com a ajuda do professor, e mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte, como contos populares, de fadas, acumulativos, de assombrações, etc., e crônicas. Então, ler textos maiores, aqui são textos literários, mas ler textos maiores, ler textos que demandem uma atenção, um tempo maior para serem lidos. Aqui a gente começa, como é uma habilidade do 1º ao 5º, começa em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor e mais tarde com mais autonomia. Aqui no 3º ano a gente está começando com mais autonomia, né? Agora de análise linguística e semiótica, EF 35 LP 12. Na análise linguística e semiótica, 1º e 2º ano, a gente tem alfabetização. 3º ao 5º, ortografização. Então, aqui é uma habilidade 35, é uma habilidade do 3º ao 5º. Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita da palavra, especialmente no caso de palavras com relações irregulares, fonemas, grafemas. Então, tá com dúvida de como escreve a palavra? Vamos recorrer ao dicionário. O dicionário não é apenas para encontrar significados de palavras, mas a grafia correta também. Análise linguística e semiótica, ortografização, EF 03, é específica do 3º ano, LP 02, ler e escrever corretamente palavras com sílabas, aí tem assim, CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, identificando que existem vogais em todas as sílabas. Isso significa que as crianças têm que ser capazes de ler no 3º ano, e nós vamos trabalhar isso separadamente, com muita paciência. Essa habilidade vai voltar várias vezes. As sílabas que se formam assim, consoante, vogal, né? Que são as mais comuns. Só vogal, consoante, vogal, consoante, mel, par, né? Bar, os plurais, né, e as sílabas que estão no meio também, tipo voz, né, nossa, gente, árvores, o res é consoante, vogal, consoante. Consoante, consoante, vogal, aqueles dígrafos que a gente já trabalha, NH, LH, o brá, o plá, né? Vogal consoante, a vogal antes da consoante, empada, vem o E antes do M nessa sílaba. Vogal, vogal, o eu, o ei, né, os encontros. E consoante, vogal, vogal, céu, por exemplo, meigo, né? Então, a gente tem essas sílabas para serem trabalhadas. São muitas sílabas aqui, essa é uma habilidade demorada. Ainda de análise linguística e semiótica, F03, LP03, ler e escrever corretamente palavras com os dígrafos LH, NH e CH, complementa a anterior, né? F03, LP01, ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas, C e QU, G e GU, RRR, SSS, O e não U no final da palavra, por exemplo, cachorro. A criança às vezes fala cachorro, parece o som do U, mas é o O que tá átono, né? O e não U, E e não I, né? Dente, não termina com I, apesar de parecer. Em sílaba, átona no final da palavra, e, que é o que eu acabei de dizer, né? E com marcas de nasalidade, til, M e N. Então, a criança saber fazer a nasalidade ali da sílaba com o til, com o M e com o N, sempre, né, com a adequação, a palavra correta. Ainda análise linguística e semiótica, F03, LP04, usar acento gráfico, agudo ou circunflexo, em monossílaba tônica, terminadas em A, E, O, em palavra oxítona terminada em A, E, O, seguida ou não de S. Então, é um pedacinho da regra de acentuação que a gente ensina lá no 5º, a gente já vai ensinar aqui no 3º. A regra já está escrita na habilidade, então não vai ser difícil você ensinar.
Análise linguística e semiótica ainda é F03LP05, identificar o número de sílaba de palavras, classificando-as em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Lá no primeiro aninho a gente já começa a segmentar oralmente as palavras em sílabas, contar as sílabas. Aqui agora a gente vai nomear. Então, a palavra que tem uma sílaba é monossílaba, que tem duas é dissílaba, que tem três é trissílaba, que tem 4 ou mais é polissílaba. Então, aprender a classificar. Produção de texto é F35LP09. Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo em parágrafos, segundo as normas gráficas, de acordo com as características do gênero textual. Então, saber dividir logicamente o texto em parágrafos. Eu vejo muito professor usando aquele palitinho para marcar a distância do parágrafo na hora de escrever. É bacana? É, mas a criança precisa entender que parágrafo não é só um espaço. Parágrafo também é uma mudança de uma unidade de sentido, né? Uma mudança de assunto. Ali dentro daquele assunto global do texto, a gente tem essa divisão lógica também. Só um minutinho que eu passei demais aqui. É F15LP05A e 05B, tá? Então, mais uma vez, o currículo partiu, uma habilidade que era complexa. Planejar, produção de texto, tá? Planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores, quem escreve, a finalidade ou o propósito, escrever para quê, a circulação, onde o texto vai circular, o suporte, qual é o portador do texto, a linguagem, a organização, a forma do texto e seu tema. E também pesquisar em meios impressos digitais, sempre que for preciso, informações necessárias para a produção do texto, organizando em tópicos os dados e suas fontes pesquisadas. Aqui, essa habilidade, a parte A da habilidade, parece muito com um tópico de leitura que a gente leu, mas aqui é a produção. Então, eu tenho que considerar a finalidade, para que eu estou escrevendo esse texto, a quem esse texto deve chegar, onde eu vou veicular esse texto, né? Então, fazer um planejamento do texto que será produzido e pesquisar informações para esse texto. Eu não tenho que ter tudo na minha cabeça, eu tenho dúvida, eu posso pesquisar, eu devo pesquisar, né? Então, aqui, a produção de texto. Essas são, então, as habilidades do terceiro ano, primeiro bimestre língua portuguesa. Me desculpa! Em breve, eu coloco para vocês também a de matemática. Te ajudei? Então ajuda o canal compartilhando esse vídeo com outros professores que podem achar útil esse conteúdo. Deixa seu like, dá um hype no vídeo, isso ajuda muito o canal. Me segue nas redes sociais para você ver de perto como é que eu tô trabalhando lá com a minha turminha. Um grande beijo e até a próxima!